E aí é o seguinte, quando a gente fala de panturrilha, ela está muito ligada à corrida porque existe a potência gerada na corrida, grande parte dessa potência vai ser feita por quê? Pela panturrilha, tá? E a primeira coisa que eu quero falar também é que a gente tem um complexo aqui anatômico, para ser mais específico, que inclui o seguinte, ó, quando eu falo da panturrilha, da batata da perna aqui, a gente tem um complexo aqui de tecidos importantes. Ó. Então a gente tem essa parte que é da batata da perna aqui, com o gastrocnêmio medial, tá? Que a gente pode chamar de batata, como você achar melhor aí. Tem o lateral, que seria do outro lado. Aqui a gente tem essa parte aqui, ó, que é o sólio, tá? E começa a virar um tendão de Aquiles aqui, que vai até ficar de lado assim, ó, tá? Que é o tendão de Aquiles que vai nessa parte aqui, ó. Então se eu for pegar aqui, se eu for pegar o pé, ó, dessa parte aqui, a gente tem então a panturrilha que está nessa região, aí ela vai fazendo sólio aqui, ó, que essa parte vai virando tendão, e o tendão vai fazer uma inserção, vai inserir nessa parte posterior do calcâneo, tá? Então é um complexo muscular aqui de tecidos importantes, porque fazem basicamente o quê? Aqui quando você for aterrissar, ó, tá? Você vai ter esse movimento aqui e depois fazer a propulsão. Então você vem, aterrissa com o calcanhar ou com o antepé, correto? A tíbia, que é a canela que vai fazer o movimento, e depois vai fazer a propulsão, jogando o seu corpo todo que está aqui em cima à frente. Então esse complexo articular aqui, ele é importantíssimo na corrida. Quando eu falo de fortalecer os músculos do pé, eu estou falando dessa região que tem total a ver com a nossa corrida aqui, porque é a nossa base. Quando eu falo do movimento do tornozelo, aqui dessa região também, é importantíssimo porque eu estou falando de quê? Do movimento articular que acontece lá distal, lá embaixo, que vai repercutir em toda essa corrida daqui de baixo para cima. Então, se você não tiver um movimento da articulação do tornozelo aqui positivo bom, você pode ter problema. E aí é legal a gente pensar nisso, porque às vezes a gente está falando de dor no joelho, mas se você, com uma dor no joelho, não tiver um tornozelo com uma capacidade boa de mobilidade, de movimento, isso vai repercutir aqui em cima do joelho. Não adianta você ficar olhando só para o joelho, não tratar o joelho, se você não der uma olhada aqui no seu tornozelo. Então, é o seguinte, quando eu falo da panturrilha, eu estou falando desse complexo articular aqui de pé e tornozelo, ok? Tranquilo, pessoal? Quem quiser então chamar lá, chama meu aviãozinho. Se vocês estiverem entendendo, só vou saber que vocês estão entendendo se vocês botarem aqueles corredorzinhos aqui, que o Eric já colocou, ó, tá? Se você botar um monte de corredor um do lado do outro, eu vou entender que eu estou fazendo um raciocínio e você está junto comigo, beleza? Então não vai embora não, fica aí, vou explicar algumas coisas em relação não só à lesão, mas sobre corrida também. Então tenha você alguma dor, desconforto na panturrilha ou já teve, tem informação importante para você, beleza? Então vamos lá, seguindo o raciocínio. Então, se eu tenho um movimento inicial aqui da corrida, seja de calcanhar e depois quando você empurra o pé e traz o corpo para frente, aí ó, Ivete, perfeito, Ivete, é isso aí que eu preciso, tá? E aí a gente tem essa parte do complexo articular aqui, super importante na corrida. Quando eu falo da panturrilha, que é esse músculo aqui, ó, ele é responsável pela flexão, ou seja, ele que vai fazer isso aqui, ó. Quando você estiver saindo da corrida, ele vai te empurrar, jogar o seu corpo todo à frente. Por isso a potência aqui é importante. Ele vai empurrar o chão, jogando o seu corpo para frente, gerando o quê? Potência, gerando força propulsora para você ir para frente. Então, olha a importância. Se você quer correr rápido, não adianta você treinar tudo e esquecer da panturrilha, tá? Ao mesmo tempo, se você estiver correndo rápido demais, além da sua capacidade, a sua panturrilha vai gerar sobrecarga, tá bom? Pessoal, quem quiser também ver na televisão e tal, tá lá no YouTube também, tá? Você pode convidar, você pode ir pro YouTube que a gente também tá lá ao vivo, da mesma forma. Beleza? Aí, ó, corredores aí, ótimo. Então, beleza, estão seguindo o raciocínio. Então, galera, importantíssimo você desenvolver potência na panturrilha para gerar a propulsão. Eu tô falando agora em relação ao seu desempenho. Se a gente for pegar pela lesão, o contrário também é importante, que é o quê? Se eu preciso colocar velocidade, acabo sobrecarregando na potência que eu gero para o meu corpo, eu vou gerar uma sobrecarga nessa minha panturrilha. Então, a gente tem duas visões. Uma de que eu preciso de uma panturrilha boa para jogar sempre o meu corpo à frente, melhorando o meu desempenho, ou então ter uma panturrilha boa para conseguir absorver as cargas da corrida e ao mesmo tempo jogar o meu corpo à frente sem gerar sobrecarga. Ótimo, beleza? Tranquilo? Até aqui, tudo bem?
Agora eu preciso saber o seguinte, quem está aqui que tem alguma dor na panturrilha, no tendão de Aquiles aqui, ou nessa base do calcanhar? Coloca para mim aqui. Eu tenho, e aí fala, eu tenho dor na base do calcanhar, eu tenho dor no tendão de Aquiles, eu tenho dor na panturrilha. Coloca aí para mim quem tem. A Kátia já levantou a mão ali, ó. Então, beleza. Quem mais tem, tá? Me fala aí, que eu vou começar a falar agora das informações que são fundamentais para vocês. Aqui eu estava explicando, fazendo uma introdução só do que acontece, tá? Fala aí, mas eu quero saber aonde. Coloca para ver se, ó, eu tenho uma dor aqui, ó, na panturrilha, na batata da perna. Eu tenho uma dor no tendão de Aquiles, que é esse tendão que fica aqui. Isso, igual o Igor, ó. Eu tenho dor na panturrilha, legal. Panturrilha aqui em cima. A Glaucia falou, eu tenho no calcanhar direito, perfeito. Normalmente vai vir uma dor aqui, ó, tá? Ótimo aí, legal. Marçal, ó, Aquiles no tendão do tornozelo. Dor na base do calcanhar, foi a Cris. Depois que eles têm dor no tendão de Aquiles, beleza. O Eric, eu tenho na inserção da panturrilha com o tendão, né, nessa região aqui, beleza. Ótimo, pessoal. Ó, tem mais gente aqui, bastante gente, hein, legal. Vamos resolver esse negócio, vamos lá. Thiago também, ó, no Aquiles, né, Thiago? Vamos resolver, Thiago. Então, o Thiago até falou, o Thiago é meu paciente aqui de Brasília, mas eu tenho outros aqui que eu já atendi também online, que eu tô vendo aqui, ó. O pessoal que eu já bati um papo online. E aí é possível a gente resolver isso aqui de forma online. Eu só preciso que você entenda qual o problema. Então fica ligado aí pra gente melhorar isso. Então é o seguinte, ó, vamos lá. Conhecimento. Então, ó. Então eu já falei que tem a panturrilha, vai virar o tendão, vai inserir nessa região aqui, tá? Então eu já falei da sobrecarga que pode acontecer quando eu faço a propulsão ou pode também quando eu vier aterrissando aqui. Se você é um corredor que pisa com antepé, você já tem mais um fator de carga aqui na panturrilha, tá? E nesse tendão. Então pisar com antepé você gera uma carga maior nessa panturrilha. Por isso que eu sempre falo que mudar a pisada pode ser perigoso, porque você tira um pouco da carga no seu joelho, mas essa carga não desaparece como um passe de mágica. O que acontece? Você começa a ter uma carga maior nessa região. Então tem muita gente que começa a ter dor aqui porque tentou mudar a pisada. Mais uma coisa, alguém aqui sentiu essas dores porque mudou a pisada? Coloca aqui para mim. Eu senti quando eu mudei a pisada. Coloca para mim, isso é importante, tá? Você saber disso. Às vezes você fazer uma mudança de pisada aqui sem critério pode gerar sobrecarga em tudo que eu falei aqui. Então, toma cuidado com isso. Quero saber se tem alguém aqui que começou a sentir dor. Aí, ó, Marçal. Pois é. Ronaldo Cassimiro. Ei, Ronaldo. Tá vendo? O Ronaldo também. Ronaldo já briguei com ele. Quem mais? Tá. Beleza, vamos lá. Depois vai falando aí pra mim. Então, importante, galera, a gente tem esse complexo aqui, já expliquei por quê. Agora, qual que é o problema disso? Quando você faz essa mudança de pisada. Normalmente, quem muda a pisada, muda porque viu um vídeo no YouTube, porque alguém falou que é legal, alguém falou que é melhor e que corre com menos impacto. Beleza. Quando você corre com menos impacto, quando você tem uma redução pequena do impacto quando você pisa com o antepé. O problema é que a sobrecarga acontece maior nessa região muscular miotendina quando você faz essa mudança. Então existem critérios para a gente fazer uma mudança de pé. Não é uma mudança para qualquer um, tá? Você precisa entender o seu contexto, saber se realmente vale a pena fazer essa mudança. Você pode pisar com o calcanhar e não ter impacto excessivo, ou se tiver ainda um impacto, o seu corpo vai absorver isso numa boa, sem nenhum problema. Quando você passa a pisar com o antepé, pode gerar uma sobrecarga maior nessa região, e aí pode ser que seu corpo não consiga absorver essa carga, e aí você tem um problemão aí na mão, quer dizer, no pé, tá? Eu senti dor quando mudei de tênis, pode ser que o tênis em relação ao drop, por exemplo, cause também uma carga um pouquinho maior. Eu mudei a pisada, pois é, Kátia, tá com dor? Me fala aí. A Glaucia falou, não, eu tenho problemas nas duas patelas desde os 13 anos. Não, beleza. Amanhã nós vamos falar de joelho, tá, Glaucia? Amanhã, 8 horas da noite, nossa live habitual, a gente vai falar sobre joelho. Então, fica ligado lá, porque a gente vai falar sobre o seu problema aí. Hábito de correr 5 km, fui correr 10, estava fadigado e fui alternar para aliviar. Pois é, a outra coisa é o seguinte, é sobrecarga mesmo. Eu estou acostumado a correr 5 km, se eu dobro a minha quantidade, como o Marçal falou aqui, eu tenho a tendência de gerar uma sobrecarga nessa região muscular e aí eu vou desenvolver uma lesão, posso desenvolver um problema nessa articulação, tá? Então, eu já falei de alguns que a gente chama de fatores de risco aqui que você pode ter. Um fator de risco importante, sobrepeso, tá? Eu sempre considero sobrepeso, ele é fator de risco para várias lesões,
mas é o que eu considero menos problemático, porque você tende a conseguir um emagrecimento, reduzir o seu índice de massa corporal correndo, desde que, claro, você tenha uma alimentação boa, positiva, tá bom? Então, sim, isso vai ajudar a contribuir para a sua lesão. Segundo ponto, fator de risco para você se autoavaliar agora. Começa aí a se autoavaliar e eu vou falar alguns fatores de risco e você vai começar a ver se isso tem a ver com você. Eu já falei sobre pisada. Mudança de pisada gera sobrecarga na panturrilha e pode ser o seu problema. Pessoal, alguns já se identificaram aí, tá? Lembra o seguinte, a pessoa mais importante que pode gerar mudanças em você e acabar com a sua lesão é você. Eu, como profissional, estou aqui para facilitar esse processo, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, então, mudança de pisada pode gerar uma sobrecarga. Índice de massa corporal, ou seja, seu peso, sobrepeso, pode gerar uma sobrecarga nessa região aqui também e gerar qualquer dor, seja na base do calcanhar, no meio do tendão aqui ou na panturrilha, beleza? Outra coisa, sobrecarga de corrida. Se eu estou acostumado a correr 5 km e começa a progredir de forma muito acelerada, isso tende a gerar uma demanda maior nesse grupo muscular que é importante para absorver a carga e depois para promover a propulsão. Ele pode gerar uma sobrecarga aqui e eu começar a ter uma carga excessiva, que é a sobrecarga, e ter um índice maior de lesão para essa região. Então, falei de mais um ponto, já são 4, tá? Que pode aqui acarretar uma lesão. Então, não faça progressões rápidas demais. Se você aumentar isso, a tendência é de você gerar uma lesão, uma sobrecarga, beleza? Outra coisa, treinos de tiro. Como eu falei que a potência é gerada, uma grande parte dela, pela panturrilha, qual é a tendência, então, que músculo você teria sobrecarregado se você começasse a aumentar muito a velocidade com treinos de tiro muito prolongado ou vários treinos de tiro, ou seja, fazendo treinos intervalados aí também de grande quantidade. Você tende a gerar o quê? Uma sobrecarga nessa região. Então, ou você faz uma base, prepara bem esse complexo muscular para aguentar essa lesão para você, ou então você reduz, adapta primeiro, gera fortalecimento, faz trabalho de pliometria com potência, trabalha esse grupo muscular para daí você botar pancada em cima dela, tá bom? Então é aqui que a gente entra e começa a ter tempo como critério de importante para você, beleza? Deixa eu ver, tem umas perguntas na caixinha aqui já. A Devos Kelly, por exemplo, tô com sobrepeso, mas já perdi quase 10 quilos no período de quarentena. Então, é isso. Então, olha só, de repente agora você está começando a chegar numa fase que o sobrepeso já passa a não ser mais fator de risco para você. Por quê? Primeiro, seu corpo se adaptou com isso e segundo, que você está reduzindo o seu peso. Então, alguém me falou uma vez que perguntaram acho que foi o Maico do canal Corredores lá, o Maico perguntou pro Drauzio Varela assim, o que você acha de pessoas com sobrepeso e tal praticar corrida? Porque o Maico foi não obeso, mas com sobrepeso muito grande. E aí ele conseguiu emagrecer com a corrida. E aí o Drauzio falou, não, gordo não pode correr, não tem que fazer de jeito nenhum e tal, tem que fazer outras atividades. E pelo contrário, você tem uma ótima atividade aí para conseguir reduzir o seu índice de massa corporal, para você ficar mais leve e fazer com que isso não seja mais um problema para você, tá bom? Então beleza, então vamos lá. Seguindo, então, ok, falei de alguns fatores de risco aqui. Um outro fator de risco importante, vou fazer agora na minha perna aqui, ó. Dorsiflexão, esse nome bonito. O que é dorsiflexão? Dorsiflexão, deixa eu descer aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Vou desativar os comentários aqui rapidinho. Dorsiflexão é esse movimento que eu faço aqui na corrida, ó. Isso aqui, tá? Então, por exemplo, eu estou vindo aqui correndo, né? Eu piso aqui, ó, aterrizo com o calcanhar, correto? E depois eu vou fazer o quê? Ó? Eu vou gerar a fase de propulsão, correto? Ó, eu estou aqui e vou fazer a fase de propulsão. Quem você vê contraindo lá, ó, quando eu faço a flexão? Você vê uma contração o quê? Da panturrilha, porque é ela que vai gerar essa propulsão aqui da minha corrida. Então a panturrilha ela é importantíssima nesse momento de propulsão. Agora, qual que é um fator interessante? Ó? Se eu tiver uma limitação aqui desse movimento, ó, eu posso fazer o quê? Gerar uma sobrecarga na minha articulação aqui do tendão, tá? Então é importante que a gente tenha, ó, esse movimento de dorsiflexão aqui amplo, tá bom? Esse pode ser um dos fatores aí que levaram você a ter uma tendinopatia, uma dor aqui no calcanhar, no tendão de Aquiles ou nessa região. Se você não tiver mobilidade, se o movimento trava aqui, por exemplo, ó,
a tendência é que você possa, isso é um fator de risco, gente, não quer dizer que é isso, tá? Você pode ter limitação aqui, não tem nada a ver com sua lesão. Estou falando de um dos fatores, já falei vários. Esse pode ser um fator, ó. Então, trabalhar a minha dorsiflexão, né? Trabalhar esse movimento aqui de dorsiflexão, ó, é importantíssimo e ele é um dos fatores que podem atrapalhar, porque concorda comigo que quando eu jogo esse, ó, meu corpo aqui para frente, faço isso, a tendência é de gerar uma tração aqui, né? Ele tá puxando, ó, tá puxando para frente. Tanto é que algumas pessoas começam a fazer, aí já sai o calcanhar. Então, se eu tiver uma limitação de dorsiflexão, é um problema que pode levar à minha tendinopatia, à minha dor proximal, aqui a gente chama de dor empedrada. Você está correndo e vem um pum, rompeu fibra de tanta rigidez, tanta tensão que você pode ter nessa fibra muscular, tá? Agora, olha que legal, é um fator de risco se eu tiver uma limitação, mas também é um fator se eu tiver o quê? Movimento amplo demais, concorda? Se eu tiver uma frouxidão aqui no meu tendão, na minha articulação, e eu fizer um movimento muito grande, também é um problema. Então, olha que legal. Se eu tiver uma limitação, eu posso ter dores nessa região aqui e gerar uma tendinopatia, que seria uma inflamação crônica do meu tendão. Se eu tiver um movimento grande demais também pode gerar uma tendinopatia, né, que seria uma inflamação crônica no meu tendão de Aquiles aqui. É uma lesão muito comum em corredores, que afeta aí, pelo menos, se não me engano, o último artigo de 2018 do Guideline falava que afetava em torno de 10% das lesões presentes em corredores, tá? Então é uma estatística também muito alta. Então olha só que legal, vamos lá, vamos revisar todas as variáveis aqui importantes. Pessoal, para quem não sabe, a gente vai ter a Oficina do Corredor Consciente, 1 a 5 de fevereiro. Essa maratona de lives, de certa forma, já é uma antecipação do que vai rolar lá, tá? Mas aqui eu tenho um tempo mais curto, então eu acabo falando menos. Lá a gente vai ter exercício, vai ser mais fácil de explicar as lesões, então se inscreve lá, é corredorsemdor.com.br ou link na bio, tá? Vai lá na bio lá e se inscreve lá para você participar. Mas o que eu quero que você entenda é que o meu objetivo é que você crie consciência do seu problema para que você possa, de repente, você identificar os seus padrões. Porque o que eu estou falando para você agora? Ó, se você tiver sobrepeso, se você vê que a limitação desse movimento aqui é presente em você, você começa a entender, cara, minha lesão pode ter acontecido por causa disso, disso e disso. E aí você pode parar, sair de ficar mudando, gerando um monte de coisa, porque o meu amigo falou para eu tomar chá de não sei o quê, o outro falou para botar gelo, o outro falou para passar garrafinha, e aí você fica doido sem saber o que está fazendo. Então, se eu crio a consciência, por isso a oficina da consciência, se eu crio a oficina do corredor, se eu crio a consciência do que está acontecendo com o meu movimento, eu posso interferir nisso, tá bom? Então é o seguinte, ó, já falei de alguns aspectos aqui, esses dois talvez são os mais complexos aqui que eu falei, essa parte de dorsiflexão, mas falei de outros como sobrecarga do treino e algumas outras coisas que eu falei, tá bom? Então assim, ó, quais são as lesões que você pode ter? Deixa eu ativar os comentários aqui de novo, já pode fazer pergunta, galera, mas faz na caixinha, tá? Porque aí fica mais fácil o pessoal ver o que eu vou responder da pergunta. Então é o seguinte, normalmente as lesões que acontecem dor aqui na panturrilha, dor nessa parte muscular. Se você apertar no meio aqui assim da panturrilha, ó, no meio com o dedão aqui, apertar nessa região, normalmente você vai sentir um desconforto incômodo. Pode ser sim um sinal já de sobrecarga, tá? Na região da panturrilha, como eu disse, ela é muito solicitada na corrida, então você pode sentir um dor. Se você apertar, fizer uma pinça assim ó, no tendão aqui, ó, você pode também identificar alguns pontos aqui mais doloridos, pode ser um sinal de sobrecarga, ou então apertar nessa região do calcanhar, tá bom? Então, essa aqui são pontos que podem apresentar dor, desconforto, incômodo para alguns tipos de lesão. Pode ser mesmo aqui, às vezes, uma ruptura de fibra muscular, que aí quando a gente chega no final já, onde você começa a ter o quê? Uma rigidez tão grande do tecido muscular, que ele começa o quê? A fazer rupturas, tá? Qual que é o problema dessa ruptura? É que você começa a ter quando você tem uma fibra rompida, você não consegue ter o mesmo tecido muscular ou da fáscia, ou o mesmo tecido que estava ali. Você tem uma fibrose que vem um outro tecido e cicatriza aquela região. E ali você perde mobilidade tecidual, tá? Isso se for no músculo.
Quando a gente fala de tendão, o grande problema do tendão é o contrário. O tendão ele não tem flexibilidade. O tendão ele tem que ser rígido. O papel do tendão é transmitir tensão. Então, ele transmite a tensão que o músculo gera para a articulação se mover. Entendeu? Então, o tendão, que é esse durão aqui, ó, tá? Ele serve o quê? Ele tem que ser um tecido rígido para transmitir tensão para o movimento da articulação. Se você começa a ter uma inflamação no tendão, a tendência é que ele começa a ficar o quê? Ele começa a ter uma cicatrização de outros tecidos também e começa a perder um pouco dessa tensão e esse pode ser um problema. Quando você tem uma lesão muscular, você também começa a ter uma cicatrização de outros tecidos e perde mobilidade tecidual, entendeu? Então, esses são problemas que você pode ter na região da panturrilha aqui que vão te atrapalhar. Beleza? Vou parar aqui um pouquinho para dar uma respirada e vou responder umas perguntas aí para ver o que está por aqui. Deixa eu ver. Deixa eu responder aqui. Vamos ver lá. Vamos ver. O Adenir botou... esse corredorzinho que eu quero que vocês coloquem, hein? Se está entendendo, se está achando massa, legal, coloca aqui os corredorzinhos. Se você for embora, eu vou saber que você não está gostando muito não, mas queria que você me falasse aí. Beleza, vamos lá. Ó, a Deni também botou os corredores aí, de novo. Deixa eu ver aqui. Eu tenho dor no tendão, a Deni falou. Fernandes, TJCE. Tive 3 tiramentos na panturrilha em 7 meses. Como saber se estou pronto para voltar a correr? Fernandes, bom, primeira coisa é a seguinte, a gente precisa melhorar isso aí. Se você teve 3 estiramentos na panturrilha em 7 meses, cara, é muito pouco prazo para muita lesão. A galera botando os corredores aí, ó. Isso aí, beleza, estão entendendo. É muito pouco tempo para muita lesão. Tem algum problema, Fernandes? Primeira coisa, tá? Pô, Caio, eu sei que eu tenho problema, tá doendo, não tô conseguindo correr, beleza. Mas tem que começar a entender o problema que está acontecendo. Então, Fernandes, primeira coisa é a gente começar a ver, por exemplo, lá no centro do corredor eu vou falar sobre alguns aspectos que você tem que sempre olhar em você para você entender o seu contexto. O seu contexto será que é sobrecarga de treino? Será que você não está evoluindo muito rápido, fazendo uma progressão muito rápida da sua corrida? Porque se eu aguento correr, se a minha capacidade é de correr 5 km, eu começo a correr 12, 15, 20, eu vou estar gerando uma sobrecarga muito grande no meu músculo, ele não vai aguentar isso. Como é que ele responde para mim? Em dor, sinais de tensão aí, e eu tenho que parar. Então assim, ó, se você teve 3 tiramentos, provavelmente o corpo te deu esse sinal e você não parou. Me fala se você estiver aí, tá, Fernandes? E aí você não parou. Então, esse é o primeiro cuidado que você tem que ter. Se há presença de dor, tem que ter uma intervenção. Você tem que parar para fazer alguma coisa, tá? Então, assim, ó, bota os meus ensinamentos em prática e fala, caramba, o Caio falou o seguinte, pode ser sobrecarga. Pô, realmente eu aumentei minha progressão rápido demais. O que eu falo? Volto então, tá? Acabei de atender agora o Felipe aqui e... Não, quer ver, ó? Quer ver alguém que estava aqui agora também... que me perguntou no Instagram lá sobre dor na panturrilha. Eu falei, tá, mas tá correndo quantos quilômetros? Eu tô numa progressão de 5 para 21. Cara, não tem progressão de 5 para 21. Você progride de 5 para 10, depois de 10 para 15, ou de 16, 17, e depois você joga para 21. Se você está no aumento desse nível, a chance de nessa progressão você machucar é enorme, tá? Então é o seguinte, você tem que fazer progressões temporárias, tranquilas, sem exagerar demais, e você vai percebendo o seu corpo ao longo do caminho, tá? Então progressões muito rápidas, problema à vista aí, beleza? Então é o seguinte, para responder aqui, Fernandes, o grande problema aqui é o seguinte, ó, é você primeiro fazer um trabalho de fortalecimento importante, reduzir a tensão e voltando para correr, começar com corrida pequena, cara. Pô, vou correr 3 km durante tanto tempo e aí se não doer eu vou progredindo gradativamente. Então assim, ó, você pode correr de imediato se você quiser, tá? A não ser que os estiramentos geram um grau muito avançado, tem isso também, tá? A gente tem estiramento grau 1, 2 e 3. Se você tiver um grau de estiramento muito alto, tem que fazer repouso mesmo. Aí tem que ver aí um pouco de como você tá. Se for estiramento grau 1, você pode voltar a correr, dar um tempo de cicatrização de pelo menos uns 20, 30 dias, e aí depois você volta a correr e vai progredindo gradativamente. Mas ó, se teve 3 estiramentos em 7 meses, tem problema aí à vista, tá? Acho que eu consegui ajudar aqui. Vamos lá. Devos Kelly, ó, esses problemas que você disse sobre o tendão e músculo são reversíveis com exercício? São, tá bom? A única coisa que não volta é o seguinte,
Qualquer tendinopatia, com esse nome patia, é um processo degenerativo. Mas não quer dizer que ele vai acabar e que você não vai fazer. O que acontece é que, a partir do momento que eu tenho uma lesão crônica, ele vai provocar algumas lesões e há uma cicatrização. Tanto é que é muito comum você pegar, às vezes, uns tendões que ele tem um calibre, ele é mais grosso do que o outro lado. Então, é um tendão que já sofreu sobrecargas, lesões, ele fica com um calibre maior, ele fica mais grosso, tá? É um processo degenerativo, mas que a gente consegue reduzir a carga sobre ele, tá? Por exemplo, com alguns ajustes biomecânicos, reduzindo o peso, reduzindo a carga de treino. E aí eu faço o quê? Com que a capacidade dele seja condicionada à demanda que você colocou. Ou seja, eu tenho uma capacidade suficiente para absorver a minha carga da corrida. Esse é o ponto, esse é o equilíbrio que você precisa chegar, tá bom? E aí, mesmo machucada, você consegue correr numa boa, tá? Você tem só dar tempo para ele se recuperar, tá bom? Então, Debas Kelly, mesmo com você com uma tendinopatia, com esse processo degenerativo, a gente vai reduzir a carga, a gente vai começar a fazer as intervenções e você volta a correr sem problema. Já atendi várias vezes, de forma online, presencial, e todo mundo, tranquilo e bom. Tá o Thiago aqui, o Vinícius também, o Léo que também ia participar. São pessoas que eu já tratei aí, estão em tratamento, a gente está evoluindo bem, beleza? Então tá, vamos lá, já deu ok aí, ótimo. Deixa eu botar aqui, o Carlos perguntou da canelite. Carlos, é porque é o seguinte, hoje vou falar só sobre a tendinopatia, mas semana passada eu falei sobre a canelite e ela tá lá, se não me engano é a hashtag 24, tá no feed, tá? Lá eu falei, porque hoje eu vou falar só sobre o que a gente se propôs a falar, por isso que eu já falei da canelite, tá bom? Deixa eu pegar outra aqui. Fernandes, não senti sinal, apenas estirou de uma vez. Foi de uma vez, Fernandes? Não, beleza, então ótimo. Então é o seguinte, se você já teve 3 estiramentos, eles não tiveram dor, o que a gente precisa fazer é o seguinte, primeiro, não fazer carga progressiva rápido demais, primeira coisa, beleza? Então toma conta disso aí, comece a correr com treinos menores. Legal você fazer liberação facial e trabalhar um fortalecimento excêntrico, que é o que a gente faz bastante, que é você fortalecer o grupo muscular de uma forma específica para essa carga de treino ser absorvida de uma forma melhor pelos músculos aí da panturrilha do tendão, tá? Então a gente precisa sim fortalecer mais essa região antes de colocar mais carga. Então eu fico numa carga menor de treino, corridas pequenas, faço um trabalho de intervenção fortalecendo essa região, tanto o tendão como o músculo da panturrilha e os músculos do pé também. Ou seja, fortaleço toda essa região e depois gradativamente vou botando carga. Boto um pouco mais, subo mais 2 km. Boto um pouco mais de carga, entendeu? Então a progressão tem que ser gradativamente e se o corpo não te dá o sinal de dor, ele pode dar de rigidez. Se você sentir que a rigidez na panturrilha está muito grande pós-treino, é um sinal de sobrecarga, tá bom? Se não há presença de dor, eu posso medir esse cara, minha panturrilha acaba a corrida dura igual pedra. Esse pode ser um sinal de sobrecarga, tá bom? Usa isso também e vamos fortalecer. Na oficina do Credor Consciente eu vou falar sobre esse fortalecimento, tá? É porque aqui não dá tempo, que eu preciso criar uma explicação primeiro, assim, uma base para daí explicar e a gente não daria tempo de fazer isso agora, tá bom, Fernandes? Se inscreve lá. 1 a 5 de fevereiro no corredorsendor.com.br ou o link está lá na bio. Tá bom, Fernandes? Vou pegar seu caso lá. Ele já falou aqui, vou tirar o do Fernandes. Deixa eu ver aqui mais. Ivete, sentindo a batata da perna. Ivete, mesma coisa. Olha se você não passou, se não está com sobrecarga demais na região da panturrilha, tá? Dá uma olhadinha no treino. Se não tiver, vê também a questão de fortalecimento. Tá fazendo fortalecimento? Tá fortalecendo a panturrilha como tem que ser fortalecida, tá? Não adianta também ir para academia musculação, fazer só lá plano de flexão e achar que é isso, tá bom? Tem uma forma específica de fortalecer os músculos da panturrilha que são importantes. Joia? Comecei a fortalecer e fazer liberação miofascial no fim do mês passado, o Flávio falando aí. E voltei a correr com baixo volume, conforme a conversa com o Caio, estou bem, sem dores e continuo progredindo. Ótimo, Flávio, beleza. É isso, dá pra gente fazer uma intervenção e, paralelamente, trabalhando isso, a gente bota para quebrar aí, tá bom? A Maria falou que meu corpo sempre fica doendo. Pois é, então esse também é um sinal, tá? Se for corredor iniciante,
tem que haver aí um problema, né? Tem que haver uma adaptação. É normal sentir um pouco de dor, mas não progride rápido demais. Toma conta com isso aí. Deixa eu pegar aqui, ó. O Fernando falou, já estou inscrito. Aí, cara, beleza. Semana que vem a gente começa, hein? Primeira aula vai ser liberada dia 1º. Deixa eu ver o que mais aqui. Grau 1, que ele falou. Fernandes, beleza, grau 1, mais tranquilo, tá? Um grau 3 começa, a gente tem que ficar aí talvez 70, 80 dias, às vezes até 3 meses sem correr. Então, grau 1 é o menor grau que a gente tem de distensão. Beleza. Dá para levar numa boa, precisa fortalecer então mesmo aí, tá? Deixa eu ver aqui a Belaisa. Corrida pode ser fracionada, correr de manhã na areia e correr à noite calçadão, mais ou menos 4 minutos cada. Belaisa, não faz não, tá? Corre uma vez só. O que acontece? Mesmo você mudando o ambiente, o que acontece? Quando eu corro no asfalto, eu tenho um aumento do impacto, beleza? Quando eu corro na areia, eu tenho um aumento da minha sobrecarga miotendínea, ou seja, o que a gente está falando aqui agora é de sobrecarga miotendínea. O meu tendão e o meu músculo estão sendo sobrecarregados, tá? Apesar de ter estímulos diferentes no mesmo dia, isso pode ser uma sobrecarga para a sua corrida, como o mesmo movimento acontecendo ao mesmo tempo. Então, olha só, eu tenho ambientes diferentes, né? Um força mais impacto, o outro força mais o meu músculo tendão, tem uma sobrecarga miotendina. São estímulos diferentes, mas o problema é que seu corpo sempre precisa de um negócio chamado descanso. Eu preciso descansar. Mesmo que você tenha estímulos diferentes, você precisa o quê? É o mesmo movimento acontecendo no mesmo tempo. É a mesma flexão do joelho, é o mesmo quadril, mesmo que tenham cargas diferentes. Então, isso entra em o que a gente chama de overuse. Você está com excesso de uso dos tecidos na corrida, e isso acaba atrapalhando. Então, Belaisa, uma coisa importante que você tem que entender é você precisa ter descanso. Então, eu faço isso num dia, descanso no outro e faço calçadão. Então, eu faço lá grama, descanso. Calçadão, tudo bem, legal para você, 4 km é, né, um volume reduzido, beleza, manda bala. Mas não corre no mesmo dia, não. Faz um outro esporte, faz uma bicicleta, faz uma natação, faz alguma outra coisa com um estímulo totalmente diferente no mesmo dia. Aí sim eu acho bacana, acho legal, tá bom? Beleza, respondi? Depois você me fala se eu te ajudei aí. Deixa eu pegar mais aqui, deixa eu ver, ó. O Igor. Corro 4 vezes na semana, 5 km e uma de 10 km, né? 4 vezes 5 e uma de 10. Quando eu aumento minha velocidade, sinto fisgada na panturrilha. Normal? Não é normal. É a sua panturrilha falando assim, ó, Igor, já deu, brother, para aí, reduz aí. Qual que é o problema se você correr 5 e 10? Vou adiantar uma aula da oficina do corredor consciente. Carga de treino, o seu corpo precisa de um negócio chamado variabilidade. Variabilidade é eu estimular os meus tecidos e o meu corpo de formas mais variáveis possíveis. Seu corpo gosta disso. Ele gosta de você pular num dia, correr no outro dia, caminhar no outro, nadar no outro. Ele adora isso. Ter estímulos diferentes, tá? Quanto mais estímulos diversos você tiver, melhor para o seu corpo. Quando você corre 5 e corre 10, a única coisa que muda é a distância. Você está correndo a mesma coisa, só que um eu corro 5 e outro eu corro 10. 4 vezes por semana. Você tem um estímulo só de variação, o volume, ou seja, a distância. Você provavelmente não muda muito a velocidade, tá? Não vai mudar o suficiente. Então, uma das coisas que eu recomendo é, você tem que ter variabilidade, você tem que um dia fazer treinos de tiro, por exemplo, mas no seu limite. Aí outro dia você faz um treino que a gente chama de fartlek, onde tem uma alteração da velocidade. Isso nem é minha área, essa área é do educador físico, né? Mas eu preciso estar ciente disso e você também precisa estar ciente disso para saber que o seu corpo, o que ele mais gosta é variar estímulo. Então não varie só no volume, só na distância. Varie em velocidade, em tipo de intensidade do treino. Um treino eu vou mais intenso, o outro vou menos intenso. Um eu vou com um pouco mais de distância, mas vou fazendo num gasto energético bem tranquilo, solto, fazendo uma coisa mais tranquila. Então, quanto mais estímulos você tiver, melhor. Só variar 5 e 10 não está sendo legal para você. Tanto é que sua panturrilha está gritando aí, ela está começando a achar ruim. Então, o que eu faria é correr de repente 5 km e fazer variações, conseguir ou um profissional de educação física que possa te ajudar, ou algum outro profissional que possa te ajudar aí a fazer uma corrida com um pouco mais de variação desses estímulos.
Beleza, Igor? Tranquilo? Tem que variar e, claro, fortalecer. Trabalhar essa mobilidade, essa flexibilidade desse tecido aí também. A gente tem que cuidar da panturrilha. Galera, por que eu falei da panturrilha semana passada, falando hoje? Vou falar sobre o treino do corredor consciente e sempre falo nos posts que eu coloco aqui. Porque a panturrilha é importantíssima, ela está ligada à especificidade do seu treino de corrida. Se você não cuidar da sua panturrilha, você vai quebrar, vai atrapalhar. E aí, os benefícios que você tem na corrida aí não vão gerar o que você gosta de fazer. Então, eu atendi outro dia, me mandou de forma online um corredor lá de Portugal, eu esqueci o nome dele, mas acho que é não sei o que, lusitano, mas ele estava falando que estava sentindo dor exatamente na panturrilha, né, nessa região. E uma das coisas que ele precisa fazer é reduzir um pouco o número de corrida dele. Porque senão o que acontece? Gera uma sobrecarga grande, você insiste nisso. Se você tiver uma lesão, como eu falei, grau 3, é 90 dias de cama, velho. Entendeu? É 90 dias sem correr. Você pode até fazer andar, caminhar, fazer alguma atividade, mas é 90 dias, ó, sem pé na rua. E se você botar, a tendência é de gerar uma necrose muscular ali, são tecidos que são mal cicatrizados, você vai voltar pior ainda depois quando você voltar a correr, se você voltar antes da hora, tá? Você gera uma necrose tecidual e isso é a pior coisa que você pode fazer. Então é 90 dias repouso, sem correr, filho. Então assim, isso por quê? Porque você achou que dava para correr e foi insistindo. Então, cuidado com isso, beleza? Pô, cara, você vai ficar botando medo em mim? Vou! Você quer ficar 90 dias de repouso, tá? Então assim, ó, lesão grau 3 é 60 a 90 dias de cama, tá? Então, galera, toma cuidado aí, beleza? Então é o seguinte, ó, vamos continuar aqui de falar o último ponto, importante para você que tem alguma lesão nessa região aqui, ó. Uma solução legal, tá? Como eu falei, se você tiver uma rigidez nessa parte da panturrilha aqui, no músculo aqui do gastrocnêmio, uma coisa que você pode fazer legal é o quê? É uma liberação miofascial nessa região. Posso pegar um rolo, por exemplo, ó, tanto esse rolo aqui, tá? Como esse outro rolo aqui, ó, tanto faz. Esse aqui é o da Traix, que é uma parceira nossa. Você tem 10% de desconto lá, se você for nesse site aí, ó, traix.com.br. Eu não ganho nada com isso, antes você acha que é jabá, não é? É só porque a gente tem uma parceria para você ganhar desconto. Vai colocar, deixa eu virar um pouquinho para baixo, ó. Tá. Vai colocar a sua panturrilha aqui, ó, nessa região, e você pode colocar a carga, vou ficar mais longe aqui. Vou desativar os comentários. Ó, então eu posso colocar, por exemplo, minha panturrilha nessa região aqui, posso colocar minha outra perna, fazer um peso e posso só movimentar o meu pé aqui, que eu já estou fazendo o quê? Uma liberação nessa região. Ou cruzo a perna e vou... Deixa eu botar mais para baixo aqui, que não dá para ver direito, né? Peraí. Aí. Ó. Então, coloquei aqui, vou cruzar minha perna e vou deslizar nessa região, ó, da panturrilha, tá? E vou fazer uma liberação, uma soltura da minha região da panturrilha. Caio, não tenho esses rolos. Posso fazer com alguma coisa que tem na minha casa? Pode. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui é um cano de PVC que eu passei fita isolante, ó, tá? É um caninho de PVC. O que eu vou fazer? Pegar minha panturrilha aqui e vou fazer uma liberação, ó, nessa região da minha panturrilha aqui, tá vendo? E vou liberar a parte medial, ó. Posso fazer aqui fora, tá? Posso fazer próximo aqui do tendão, na parte do sólio, nessa região. E isso tende a melhorar o quê? A minha flexibilidade aqui do tecido, melhora o meu movimento do tornozelo. Lembra que eu falei que às vezes a restrição do tornozelo aqui pode ser ruim na dorsiflexão? Então se eu fizer uma liberação, isso pode me ajudar. São estratégias que eu faço com uma coisa que eu tenho em casa, tá? Então dá para fazer em casa, dá para fazer tudo em casa. Fortalecimento você pode fazer na sua casa com elástico, umas coisas que você pode ter numa boa, não precisa ir para academia para fazer aqui nessa parte de tratamento de lesão, tá? Mas você pode fazer numa boa com tudo que você tiver em casa aí. Dá para trocar isso aqui também, sabe aquela massa, aquele rolo de amassar pão, massa de pizza? Você pode sim pegar que ele vai fazer uma liberação nessa região aqui, ou como eu disse, ó, pega um caninho desse aqui de acho que 3/8 esse aqui
e faço com ele numa boa, tá bom? Então dá sim para você fazer com que você estiver em casa, já faz uma liberação aqui, mais ou menos 2 minutos nessa região, 2 minutos na outra, e aí você vai para a corrida já com uma redução de tensão nessa parte muscular aqui, como eu disse, e a gente melhora um pouquinho aí dessa rigidez. Beleza? Deixa eu ver aqui outras perguntas. Deixa eu ver se tem apareceu mais pergunta aqui, ó. A Sá Rodrigues. Corro 4 vezes na semana e todos os treinos sinto a panturrilha muito contraída, que chega a ser desconfortável. Então, como eu falei, ó, a gente tem que ter uma flexibilidade desse tecido, certo? A liberação que eu fiz aqui é uma das formas que você pode fazer para melhorar, tá, Sá? Então, faz ela antes de correr, pega um caninho aqui, ó, pega lá o amassador lá de massa da sua mãe lá, do seu pai, o seu, da sua casa, começa a fazer sim essa redução dessa tensão muscular, isso vai te ajudar. Agora, tem que fortalecer, tem que ter uma intervenção paralela a isso, de fortalecimento dessa região específica para a corrida, tá bom? Assiste lá, Sal, sendo corredor consciente, de novo. Eu vou falar sobre todas as principais lesões. Então eu vou falar sobre canelite, que eu já falei, sobre panturrilha, e aí algumas coisas eu vou poder me aprofundar um pouquinho mais, porque aí são 5 dias de conteúdo, tá bom? Vou falar sobre dor no joelho, dor no quadril, então assim, dá pra gente entrar um pouco mais nesse assunto, beleza? Então, ó, melhora aí, tá? O contraído, provavelmente é sobrecarga de treino, dá uma olhada se você tá correndo demais. Se for, tem que segurar um pouquinho, tá? Não deixa progredir ainda mais o seu problema, senão vai ficar mais fácil de tratar, mais difícil de tratar. Beleza, Sá? Me fala aí se foi legal. Pessoal, deixa eu ver aqui. Nunca tive dor na panturrilha, mesmo quando eu fiz treino para meia maratona. Beleza, Kátia? Ótimo, ó. Nota 10 para você aí, que bom. E assim, continue desse jeito. Espero que você faça aí o fortalecimento, ótimo. Continua mesmo, fico feliz aí que você tá sem dor, tá? Então passa a informação aí para os seus amigos aí, para quem tiver com algum desconforto, algum incômodo. O Flávio falou aqui, ó, fiquei 6 meses depois da lesão do tendão, não conseguia colocar o pé no chão na época. Pois é, se é uma lesão mais grave aí, ela responde a si mesmo. No caso de fibrose, qual a melhor forma de reabilitar? O Marco, depende muito, tá? A princípio, como eu falei, o que a gente tenta fazer com a fibrose uma vez ali, é como tirar a fibrose, tá? O que a gente faz é conseguir, às vezes, alguma técnica de, por exemplo, crochetagem, algumas outras de dry needling, que a gente consegue assim, mas mesmo assim, cara, é um respaldo científico muito baixo. Eu até uso, mas depende muito do caso, assim, tá? Mas o que acontece? O legal é que você consiga fazer com que essa fibrose tenha um pouco mais de extensibilidade do tecido, para que você não perca muita flexibilidade tecidual. Então, assim, a fibrose está lá para fazer a cicatrização. O que a gente não pode deixar é essa fibrose aumentar primeiro. Se você começar a voltar a correr antes da hora, você pode aumentar esse número de fibrose, tá? E aí, como eu disse, você perde essa mobilidade tecidual. E a outra coisa é se você não der o tempo de repouso suficiente. Então a fibrose ela está ali para fazer uma cicatrização, ela é positiva. Mas o que a gente tenta é extrair o máximo dessa fibrose, para a gente consegue ganhar um pouquinho mais de flexibilidade, e até correndo a gente consegue isso. Ou seja, tem que saber esses momentos, é importante que você entenda os momentos de começar a correr certinho para não ter mais problema, tá bom? Ou seja, aquele corredor que acaba não dando muita trela para a dor que sente e vai correndo sem respaldo, assim, sem saber o que deve fazer, tá bom? Então, no seu caso aí, ó, se esse é o seu problema, comece a correr mais devagar, vai com cuidado, não deixa sentir dor, faz a liberação miofascial, ajuda, mas tem que ajuda nesse alinhamento aí, ou nessa tentativa de alinhar um pouco mais essas cicatrizações para a gente ganhar um pouco mais de movimento nesse tecido aí, nessa cicatrização, tá bom? Beleza? Pessoal, como é que tá aí os horários aí? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Deixa eu ver na caixinha aqui se tem. A Ivete botou aqui, rolo de macarrão serve? Serve. É para você usar o que tiver em casa, o que não pode deixar de fazer. Se tem aí, pega e usa que vai dar certo, tá bom? Deixa eu ver aqui. Zilda Maria, ó. Quando você vai falar sobre tendinite da origem dos isquios, Zilda, vamos falar. Quando eu pergunto aqui de tema, se mandar eu falo, tá? Mas falar um pouquinho, ó, tem tido uma inflamação e riscos dessa região aqui do quadril, né, bem aqui embaixo aqui, pode ter a ver com os fatores que eu falei hoje, sobrecarga de treino, muito treino de tiro, força essa parte lá em cima, lá também da posterior da coxa, e aí isso pode ter uma relação com o que a gente falou hoje.
Se você está desde o começo aí, tudo que eu falei hoje pode ter a ver também com essas tendinites nos isquios, tá? Porque a gente está falando de quê? De músculos posteriores que vão me ajudar a fazer essa propulsão dos extensores do quadril ali, que vai me ajudar a me empurrar para frente, tá bom? Então ajuda sim, joia? A Fátima Fernandes aqui falou usar como? Espera aí, perdi aqui a pergunta que ela falou. Fala aqui de novo, Fátima, usar como o quê? Que aí eu te falo. O tênis de drop muito baixo pode causar lesões? Não, Danilo, depende do que acontece. Quando você tem um drop mais baixo, deixa eu tirar aqui a pergunta. Quando você tem um drop mais baixo, a tendência é que você fique com o pé mais alinhado, né? Então, o que acontece? Um drop mais baixo, para quem sempre usou drop alto, pode ser um problema porque seu pé estava adaptado a ficar assim e agora ele está ficando assim, tá? E aí pode ser sim um fator de sobrecarga aqui que o seu corpo estava adaptado no nível e de repente, nesse nível, de repente você mudou, tá? Então, nesse caso, o problema não é o drop, é uma mudança brusca do drop. Agora, a gente não tem evidência para isso, tá? A gente tenta aplicar um raciocínio aqui de que se o tendão, ele era com uma inclinação, porque se o drop do tênis, que é essa diferença aqui, tá? Pessoal, para quem não sabe, drop é a diferença do nível, do tamanho do calcanhar para a parte anterior. Então, se você tem um drop muito alto, o seu pé ficava assim. Ele sempre corria com esse nível. Se eu deixo um drop de 1 centímetro e passo para um drop 0, ele pode gerar assim, uma mudança muito brusca para ele e pode ter problema, tá? Mas, basicamente, é isso que seria aí um raciocínio bem simples assim, pode atrapalhar, mas não tem isso na evidência, tá? Então, eu estou cumprindo aqui um raciocínio de que isso pode atrapalhar. Mas aí o problema não é o drop baixo, é a mudança do drop muito rápido. Então, o que eu sempre recomendo se você quer passar para um drop mais baixo, passe gradativamente, tá? Se era 1 centímetro, eu passo para um de 8, depois de 6, de 4, e aí posso correr com um 0. Beleza? Quando fico na ponta do pé, sinto instalado o tendão, próximo ao calcanhar, é normal? A princípio, qualquer estalido que não venha com dor ou desconforto, né, ou não me atrapalhe, tudo bem, tá, Eric? Agora é o seguinte, fazer plantiflexão, que é ficar na ponta do pé, é onde você sobrecarrega, onde você gera uma carga no tendão. Então, se ele já tivesse sobrecarregado, esse movimento de carga é um sinal de alguma coisa que pode estar sobrecarregando, tá bom? A princípio, simplesmente fazer essa plantiflexão e gerar um estalido, inicialmente não me preocupa não, tá bom? Beleza? Tá, a Fátima falou que o macarrão... Não, o que eu falei é o seguinte, quando a gente vai fazer uma liberação, que é um movimento, uma técnica aqui para soltar essa musculatura, eu posso fazer com um caninho como esse e posso fazer com aquele rolo de macarrão ou posso fazer com um rolo desse, tá bom? Então, são instrumentos que não precisa de eu ter ou comprar um desse, se eu tiver um caninho que você vai achar aí na sua casa lá, que alguém um dia cortou para botar em algum cano, para botar em algum encanamento lá, tá bom? Beleza, pessoal? Então, vamos lá, fazer os recados aqui finais. Primeira coisa, amanhã, deixa eu ver aqui o horário, 8 horas, terça-feira, nós vamos falar sobre joelho. Se você tem um amigo corredor aí que tem dor no joelho, convida ele, fala que amanhã às 8 da noite vai ter uma aula aqui sobre dor no joelho, beleza? Segunda coisa, se inscrevam na Oficina do Corredor Consciente, começa semana que vem, segunda-feira, dia 1º, vai começar, vai ser fantástico, não é porque foi o que fiz não, mas tô suando ali pra fazer uma aula legal para vocês, então prestigiem lá. Assistam a aula, tá? Você pode assistir qualquer horário que você quiser, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, só precisa se inscrever. Se inscreva lá, Oficina do Corredor Consciente, 1 a 5 de fevereiro, entra, se inscreva lá e vou esperar lá pra gente falar bastante sobre esses problemas aí do corredor que você está enfrentando. O que eu quero é que no final todo mundo, Caio, tô correndo aqui sem dor, tá tranquilo, tá ótimo, não sei o quê, eu quero melhorar. Esse é o meu objetivo com você aí na semana da Oficina do Corredor Consciente, tá bom? Então amanhã, 8 horas, quarta-feira vai ser 5 da tarde também, nós vamos falar de subidas e descidas, por que treinar em subida e descida pode atrapalhar, tá bom? Então, se você treina muita subida, muita descida, ou se você tem alguma dor, desconforto que veio de alguma vez que você fez isso, aí nós vamos entender melhor por que está acontecendo, tá bom? Quinta-feira tem o saque, quem não conhece o saque, é uma avaliação que eu faço com você na hora ali, você vai entrar junto comigo aqui, Você vai pedir solicitação nesses bonequinhos aqui, você entra aqui junto comigo e eu vou ficar batendo um papo com você pelo tempo que for necessário para a gente fazer alguma intervenção necessária
na sua corrida, beleza? Saque, quinta-feira da manhã, 7h30 da manhã. E sexta-feira nós vamos falar de... Dá para fazer exercício em casa, né? Eu preciso fazer na academia de musculação, posso fazer na minha casa numa boa, ou preciso ir para a academia. Nós vamos falar sobre isso na sexta-feira, porque no dia 1º começa a oficina do Corredor Consciente. Tá bom, pessoal? Corredores aí para eu saber que foi legal, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, me dão aí um feedback se foi bacana, tá? E aí, amanhã então, espero vocês, 8 horas da noite. Ó, a Cris aí gostou, o Eric, como estava sexta-feira também. Amanhã é 8 horas, hein, galera? Valeu, obrigadão por vocês estarem aqui, a Alessandra também. O que mais aqui? A Dina Norinho. A Kátia também, Rose também. Legal, galera, ó. Gratidão aí, brigadão, Darlene, valeu. O pessoal que tá desde o começo, ó, bacana. Pessoal, é isso então. A Geilma também, Eric também. Pessoal, Marta tá aí. Galera, ó, brigadão. Sivaldo, valeu. Até amanhã às 8 da noite. Eu espero você lá na Oficina do Corredor Consciente, dia 1º a 5 de fevereiro. Um abraço e até mais.